E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, como todos sabem, estamos chegando perto do final do ano de 2024, o que significa também que estamos muito próximos aí da janela de transferências de janeiro, onde os clubes aí vão buscar novos reforços para posições carentes, visando reforçar o seu elenco para tentar ser campeão ainda essa temporada. Porém, em janeiro a gente tem outra coisa muito interessante, que são os agentes livres do mercado, jogadores que podem estar assinando um pré-contrato aí totalmente de graça para arrumar a novos times na próxima temporada. Isso porque, para você que não sabe, né, principalmente na Europa e na Ásia, os campeonatos vão aí até o meio de junho, o que significa que vários jogadores têm o seu contrato até o final de suas respectivas temporadas. E dessa vez a gente tem muito jogador top aí que encerra o seu contrato em junho de 2025, o que significa que em janeiro eles já podem estar assinando um pré-contrato para já estarem mudando de time aí em junho, já estarem aí firmando um contrato com um novo clube. Como para esse janeiro a gente tem mais jogadores do que o normal, mais top jogadores do que o normal, provavelmente saindo dos seus clubes rumo a novos clubes, assinando pré-contratos com novos times aí para as próximas temporadas, eu resolvi trazer uma lista aqui com 5 top jogadores aí no mercado que vão se tornar agentes livres em janeiro e podem estar trocando de clubes. Inclusive eu vou trazer aqui os clubes interessados nesses jogadores da lista também, para você ter uma noção aí do tamanho dos times que estão interessados nesses top jogadores e para você ver como tem grandes times aí que podem estar perdendo peças fundamentais dos seus clubes. E fica até o final, porque eu já deixo avisado que tem jogador nessa lista que é de interesse até do próprio Real Madrid. Tudo isso eu te mostro hoje aqui nesse vídeo, mas antes, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. E claro, se acomode aí na sua cadeira, porque tá começando mais um Delador FC. Galera, antes de começar aqui a nossa lista, eu queria deixar bem claro que como tem alguns clubes aí que tem mais de um jogador muito importante que vai se tornar um agente livre para as próximas temporadas, eu resolvi que eu iria tentar trazer um jogador de cada clube aqui para não trazer 3, 4 jogadores de um clube só, porque, por exemplo, o Liverpool é um time que tem aí 3 peças fundamentais do seu elenco que vão se tornar agentes livres, mas para não deixar passar em branco, eu vou dar aí foco no nome que eu considero mais impactante na saída, que eu considero mais impactante, do jogador mais importante, vamos assim dizer, e vou trazer aí os outros nomes como menções especiais aí dos clubes que tem mais de um jogador que vão se tornar agentes livres, mas a ideia aqui dessa lista é trazer um jogador por clube, tá ok? Ok. E para começar, aproveitando que eu já mencionei o Liverpool, vamos começar por eles, isso porque um dos jogadores que deve se tornar um agente livre, que tem final de contrato até 2025 com o Liverpool, é simplesmente o nosso egípcio favorito, Mohamed Salah. O jogador vem aí sendo um dos grandes nomes importantes do Liverpool desde que ele chegou no clube, tendo simplesmente conquistado todos os títulos possíveis, inclusive sendo o grande protagonista aí do time nos campeonatos em que eles ganharam da Premier League, da Champions League e tudo mais. Porém, segundo o jogador que tem final de contrato só até 2025, o próprio clube ainda não entrou em contato com ele para estar negociando uma futura renovação. Salah tem 32 anos, ou seja, ele ainda tem idade para estar jogando pelo menos mais 3, 4 anos em um bom nível lá no mercado europeu, lá no futebol europeu. E inclusive aí ele é um cara que vem sendo nessa temporada muito importante para o time do Liverpool, e por conta disso, obviamente, tem muitos clubes aí da Europa interessados em contar com o jogador, que claramente ainda tem nível para continuar no futebol europeu. Só na Europa ele já tem aí 2 clubes muito fortes interessados na sua contratação. Um deles, segundo o Tessan, seria o Paris Saint-Germain, que já queria o jogador aí na última janela de transferências, para ser, vamos assim dizer, o grande nome aí para substituir Kylian Mbappé, que era a grande estrela do time e acabou saindo para o Real Madrid. E eles até tinham desistido aí da ideia, visto que estava sendo meio difícil contratar o jogador, mas agora, vendo que ele vai se tornar um agente livre no mercado, que ele pode chegar de graça para a próxima temporada, o clube vai aí fazer um grande esforço para tentar convencer o jogador a aceitar ser a sua próxima grande estrela, aceitar ser o grande nome do Paris Saint-Germain para as próximas Champions League. Além do Paris, segundo a fonte, aí outro clube que também tem interesse em contar com o futebol aí do nosso faraó é a Juventus, que já desde 2019 tem interesse em contar aí com a estrela do Liverpool, mas não conseguiu aí contratar o jogador, viu que era bem difícil tirar ele dos Reds, e por isso ele tinha desistido aí do jogador, mas agora vendo que Salah vai se tornar um agente livre, que provavelmente não vai renovar com o Liverpool, e que poderia chegar de graça, a Juventus vai concentrar as suas forças para tentar trazer o jogador, que inclusive conhece e já jogou no campeonato italiano, só que pela Roma. No entanto, apesar de ainda despertar interesse no futebol europeu, a grande tendência é que Salah saia do Liverpool rumo ao futebol da Arábia Saudita.
Isso porque o jogador já é um grande interesse da Liga Saudita desde antes de Cristiano Ronaldo ter ido jogar lá. E, inclusive, há muito tempo eles vêm sondando aí Mohamed Salah, que sempre foi recusando para ficar no Liverpool, mas agora podendo sair de graça, ele pode estar aceitando. Isso porque há um ano atrás, por exemplo, o próprio Al Ittihad, que hoje tem Benzema no seu elenco, chegou a oferecer aí um contrato que tornaria Salah o jogador mais bem pago do futebol, ganhando 200 milhões de euros por ano, que, para você ter uma noção, atualmente seria o dobro do que o próprio Neymar ganha no futebol saudita. Particularmente espero que ele fique na Europa aí, porque eu acredito que o Salah ainda tem nível para jogar no futebol europeu. Eu gostaria muito de ver ele mais alguns anos aí na Champions League, sendo um top jogador da Champions League, como ele vem sendo nos últimos anos. E principalmente eu gostaria muito que o Liverpool renovasse com o Salah, porque na minha opinião hoje ele ainda é o melhor jogador do Liverpool. Ele vem fazendo mágica aí na Premier League, vem sendo há muitos anos um dos grandes jogadores da Premier League. E eu gostaria de ver ele continuando no futebol inglês, continuando jogando Champions aí pelo Liverpool. Mas se por um acaso ele sair do Liverpool, eu gostaria que ele priorizasse ficar na Europa, porque eu acho que a gente merece ver o Salah jogando em alto nível nos melhores campeonatos do mundo ainda. E além do Salah, o Liverpool tem aí também dois jogadores que também conquistaram tudo com o clube, que podem estar saindo, sendo um deles Alexander-Arnold, que tem aí um grande interesse do Real Madrid em cima do jogador, e também tem o interesse do Barcelona, que está um pouco atrás do Real Madrid na corrida, e também o Van Dijk, que já confirmou que tem conversas de renovação com o Liverpool, mas que ele não pode dar a certeza de que ele vai renovar, porque pode ser sim que ele saia no final da temporada, mas até o momento ainda não tem grandes interessados no futebol europeu pelo jogador. Saindo do Liverpool, mas se mantendo na Premier League, vamos falar do De Bruyne do Manchester City. Isso porque o belga também vai se tornar um agente livre aí para a próxima temporada, vai poder assinar com qualquer outro clube, mas até o momento eu não achei nenhum clube europeu que tenha interesse no futebol de De Bruyne ainda, apesar do belga ainda ser um dos melhores meio-campistas do futebol europeu. Inclusive o próprio City ainda não fez propostas oficiais de renovação com o jogador. Pelo menos eu procurei bastante, não achei nada sobre o City ter feito uma proposta. Inclusive o City já tem uma lista aí de nomes que podem ser os possíveis substitutos para o seu meio de campo, o que significa que o City meio que já está aceitando a ideia de perder um dos seus principais jogadores dos últimos anos. Até o momento o De Bruyne tem dois clubes aí mais fortes aí na disputa pela sua contratação. Um deles, segundo o Give Me Sport, seria o San Diego FC aí da MLS, que vem aí com uma ideia de plano aí um pouco mais audacioso aí, como vem sendo a Inter de Miami nos últimos anos, querendo montar um top elenco para estar dominando a liga aí nos Estados Unidos, e gostaria muito de contratar De Bruyne para ser o seu primeiro grande nome, a sua primeira grande estrela, para estar começando aí esse grande projeto no futebol estadunidense. Inclusive o clube da MLS já está em negociações com a staff do jogador para estar tentando trazer o belga aí para a próxima temporada, mas segundo o Tessan, eles vão ter aí uma bela concorrência no mercado, isso porque o Al Nassr de Cristiano Ronaldo é um dos fortes interessados em contratar De Bruyne para a próxima temporada, e segundo a fonte ele teria sido um pedido direto do próprio Cristiano Ronaldo para o clube, isso porque ainda segundo a fonte, Cristiano Ronaldo admira muito o futebol de De Bruyne e gostaria muito de jogar ao lado dele um dia, então provavelmente o De Bruyne pode ser aí um parceiro do Cristiano Ronaldo para as próximas temporadas, e o Chris ainda afirma aí para o próprio Al Nassr que o jogador teria um impacto grande não só para o clube, mas também para a Liga Saudita no geral, sendo uma contratação muito midiática aí, sendo um top jogador a mais chegando na liga, trazendo mais mídia do que a liga já vem ganhando aí nos últimos anos. Vale lembrar que na última janela de transferências ele já quase deixou o Manchester City para estar indo pro Al Ittihad, e inclusive aí ele estava bem negociado, com conversas bem encaminhadas com o clube, que só não conseguiu contratar o jogador porque não chegou a um acordo de valores com o Manchester City, que aí resolveu não vender o jogador porque não chegou uma proposta que realmente agradasse a eles, e para eles pelo jeito estava tudo bem perder o De Bruyne de graça, eles não iam sair no prejuízo nessa janela de transferências. Mas isso mostra que o De Bruyne já está aceitando aí sair do Manchester City, não liga inclusive de sair da Europa, muito menos de ir para a Arábia Saudita, o que mostra que o Al Nassr é sim um forte candidato aí para o jogador, que já mostrou que tem interesse em jogar no futebol saudita. Para finalizar os grandes nomes da Premier League aqui nessa lista, vamos falar do nosso coreano favorito, o Son, atualmente atacante do Tottenham. O atacante também tem contrato até o final aí da temporada em 2025, mas diferente de outros jogadores dessa lista, ele não tem aí grandes clubes interessados na sua contratação, pelo menos até o momento. Eu procurei bastante, mas eu não achei nada do Tottenham fazendo uma proposta de renovação para o jogador. Então, até o momento, não se existem propostas oficiais de renovação aí para o coreano ficar na Premier League, mas existe apenas um clube aí interessado na sua contratação, segundo o Team Talk, seria o Fenerbahçe lá da Turquia,
que inclusive é o interesse do Mourinho a contratação do jogador, e o clube turco inclusive confia tanto que vai deixar o próprio treinador tomar aí a negociação, iniciar as conversas com o jogador, porque eles acreditam que se tem alguém que pode convencer o Son a aceitar e jogar no futebol turco, seria o seu treinador Mourinho, que tem uma bela história aí no futebol. E realmente, se o Mourinho te liga falando, mano, vem jogar aqui com o meu clube, eu acho que fica um pouco difícil de você estar recusando. No caso do Son, até o momento, o Fenerbahçe realmente é o único clube até o momento que demonstrou interesse em contratar ele para a próxima temporada. Mas eu acho que vale a pena mencionar que o Al Ittihad em 2023 já tentou a contratação do jogador, que na época recusou para ficar na Premier League, mas que agora, podendo sair de graça aí da Premier League, podendo chegar de graça em outros clubes, acredito eu que o futebol saudita aí, que vem olhando todos os top jogadores dos últimos anos aí na Europa, provavelmente vai aproveitar a situação e deve ter pelo menos algum clube por lá que deve fazer uma proposta pelo Son, que provavelmente, se realmente sair do Tottenham, assim como todos os outros jogadores que saem do Tottenham, deve sair sem ter conquistado um título aí com o clube. E agora sim, saindo não só da Premier League, mas saindo da Europa no geral, vamos falar do Al Hilal, que pode perder o seu grande astro Neymar aí no final da temporada, mas eu não vou me aprofundar tanto assim na situação do menino Ney, porque eu já trouxe 2 vídeos shorts e 2 vídeos longos aqui esta semana, explicando aí a situação do Neymar, os clubes que têm interesse nele e as chances dessas contratações acontecer. Então eu vou só dar uma bela resumida na situação do Neymar aqui nesse vídeo. O primeiro clube, segundo a All Sports, seria a Inter de Miami, e ele teria sido um pedido direto do próprio Lionel Messi, que quer juntar novamente aí o trio MSN, dessa vez para jogar juntos na MLS. O Suárez já tá lá junto com o Messi, só falta o Neymar, inclusive o Messi já estaria conversando diretamente com o jogador, tentando convencer ele a estar se juntando a Messi e Suárez aí na MLS, para eles estarem refazendo aí esse trio tão histórico que jogou junto no Barcelona. Mas o clube aí pode ter alguns problemas para contratar o jogador financeiramente falando, visto que hoje ele recebe 100 milhões de euros aí no Al Hilal, enquanto na MLS existe um teto salarial aí, os clubes têm apenas 3 jogadores que podem estar ultrapassando esse teto, e a Inter de Miami atualmente já tem 3 jogadores recebendo acima do valor aí imposto pela MLS, e ou eles teriam que aí estar pagando uma multa para estar se desfazendo de algum jogador do seu elenco, ou teriam que conseguir convencer o Neymar a reduzir drasticamente o seu salário para estar jogando aí junto dele. Além deles, outro clube que deve ter problemas financeiros, mas que quer contratar Neymar para a próxima temporada seria o Santos, que diferente da Inter de Miami não só tem interesse, mas que o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santos afirmou em entrevista recente aí ao Pânico na Jovem Pan que o Neymar vai sim voltar ao Santos. Ele cravou o retorno do Neymar ao Santos aí para 2025, diz que eles já têm conversa, que elas estão caminhando muito bem e que o Neymar vai sim assinar para estar retornando ao futebol brasileiro já em junho de 2025. Mas apesar aí do vice-presidente ter confirmado praticamente aí, dizer que o Neymar vai sim voltar para o Santos, vale a pena mencionar que o Al Hilal atualmente está analisando a situação do Neymar, quer ver como ele vai estar jogando aí nesses próximos meses após estar voltando de lesão, para ver se ele vai voltar no mesmo nível, se ele vai ter uma queda de rendimento, para avaliar se faz ou não uma proposta de renovação com o seu grande astro aí, que era pelo menos para ser o seu grande astro nas últimas temporadas, o grande nome do seu elenco aí, para ver se faz ou não uma proposta de renovação. E o Neymar não descarta estar renovando com o clube, não só pelo alto salário aí de 100 milhões de euros por temporada, que é um valor muito absurdo, é um salário altíssimo, mas também porque o jogador entende aí que ele perdeu praticamente 1 ano e meio de temporada pelo Al Hilal e gostaria de fazer uma compensação aí para o clube estar jogando pelo menos uma temporada completa para fazer valer a pena todo o investimento, todo o esforço que o clube teve para trazer o Neymar aí. Então ele não descarta estar renovando aí, como uma forma até de agradecimento com o clube por ter investido nele, por ter tido paciência com ele aí nesse tempo de lesão. Então, se chegar uma proposta aí do Al Hilal, pode ser que ele renove por mais uma temporada, tentando aí fazer valer a pena todo o investimento que o clube saudita fez para contratar o brasileiro. E agora sim, para terminar, voltando à Europa, vamos à Bundesliga. Isso porque o Bayern de Munique tem 3 jogadores aí em final de contrato, mas eu vou estar mencionando aqui o mais disputado de todos eles, Alphonso Davies. O canadense que tem contrato aí com o Bayern de Munique só até o final da temporada, como todos os outros nomes dessa lista, mas diferente de todos os outros nomes que eu trouxe até aqui, Alphonso Davies já tem uma proposta de renovação com o Bayern de Munique na sua mesa, e é o próprio jogador que ainda não aceitou essa proposta, muito graças às conversas de um dos interessados, dos 3 times interessados nele, que seria o Real Madrid, clube aí que vem negociando com o jogador há 1 ano e meio, 2 anos aí, convencendo o jogador a não renovar com o clube alemão para estar podendo chegar de graça aí na próxima temporada,
para estar podendo assinar já em janeiro um pré-contrato. Inclusive, um dos grandes motivos dele ainda não ter renovado é justamente porque ele quer ingressar no Real Madrid aí, e como o Real Madrid vem convencendo ele a não estar renovando para poder chegar de graça, e o único foco aí do Real Madrid é contratar o jogador apenas de graça, ele vem aí recusando investidas do Bayern de Munique para realmente estar podendo ir para o Real Madrid, que até o momento parece ser o grande sonho do jogador para a próxima temporada. Mas além do Real Madrid, segundo o Fichaches, um dos clubes interessados em dar o chapéu no clube espanhol seria o Manchester United aí na Premier League, que tem bastante interesse e deve fazer uma boa proposta financeiramente falando para o jogador. Isso porque o Manchester United entende que o Real Madrid está mais forte na disputa, até pelo grande tempo que vem aí negociando com o jogador, mas entende que uma proposta boa financeiramente falando pode ajudar o clube a conseguir dar um chapéu no clube espanhol, e acredita que possa fazer mais ou menos o que fez com o Lenior aí no começo da última temporada, quando conseguiu dar o chapéu no Real Madrid e contratar o zagueiro do Lille. E além do United, segundo o Sport da Espanha, outro clube interessado nele seria o rival do Real Madrid, o Barcelona, que diferente do United e do Real não tem tanta força financeira para trazer o jogador, e por isso vai depositar as suas esperanças no seu técnico Hansi Flick, que já treinou o jogador, inclusive foi campeão da Champions League com o Davis no Bayern de Munique em 2020, e confiam aí que o treinador, que tem uma boa relação com o jogador, possa estar convencendo ele aí a entrar junto aí com o projeto do Barcelona, para estar fazendo parte desse projeto em erguer o Barcelona e quem sabe até ganhar uma Champions League aí nos próximos anos. Essa aspa é muito forte. Além do Davis, outros dois jogadores podem estar saindo aí do Bayern de Munique ao final da temporada. Um deles seria o Sané, que assim, o Bayern de Munique não descarta uma renovação, mas até o momento não iniciou conversas, pois vem priorizando outros jogadores, inclusive o Kimmich, que eu já vou mencionar aqui. E o jogador até o momento tem interesse do Liverpool, então se o Bayern de Munique não correr para uma renovação, ele pode sim estar trocando o Bayern de Munique para voltar à Premier League, por onde ele já atuou no Manchester City. E outro jogador que tem contrato só até o final de 2025, é um dos principais nomes do Bayern de Munique nos últimos anos, seria o Kimmich, que tem propostas de outros clubes. Tem o Real Madrid que teve interesse no jogador, o Barcelona já demonstrou interesse nele, e o PSG era quem estava mais avançado numa negociação para estar conseguindo contratar o jogador, levar Kimmich a estar jogando a Ligue 1 aí nas próximas temporadas, mas as negociações deram uma baita esfriada aí nas últimas semanas, e o Kimmich começou a avançar mais em conversas em uma renovação com o Bayern de Munique, que inclusive vê o jogador aí como o futuro grande rosto do clube após uma aposentadoria do Neuer. Por isso vem aí focando bastante em estar renovando aí com o volante barra lateral, que vem sendo uma das peças fundamentais, um dos grandes pilares aí do Bayern de Munique nos últimos anos, e o clube entende que uma renovação com ele seria muito importante. Mas eu preferi priorizar o Davis aqui nessa lista por ser um jogador aí que está mais aberto ao seu futuro aí, vamos assim dizer. Tem 3 clubes interessados, ainda não tem uma chance mais forte aí, uma chance mais clara dele renovar com o Bayern de Munique. Por isso eu preferi trazer ele aqui nessa lista em vez do Kimmich, porque o Kimmich está mais avançado em uma inovação, enquanto o Davis tem seu futuro mais aberto aí no mercado. Mas e você, o que você achou desses nomes que eu trouxe aqui nessa lista? Qual deles você acha que é o mais interessante? Qual você acha que vai fazer mais falta se ele realmente deixar o seu clube ao final da temporada? Comenta aí embaixo a sua opinião, inclusive comenta também se você sabe outros jogadores que eu não trouxe nessa lista que também vão ter aí o seu final de contrato em 2025, que podem estar trocando de clube na próxima temporada e chegando totalmente de graça em novos clubes. Quem sabe a gente não traga uma parte 2 ou até mesmo uma parte 3 aqui desse estilo de vídeo dessa lista, com jogadores tops aí livres no mercado para 2025. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixe o seu like, se inscreva no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!